Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções de várias variáveis e vamos trabalhar com o conceito de derivadas, né? A gente chama de derivadas parciais. Bem, então assim, é um contexto muito denso, né? Existe uma questão assim de uma interpretação geométrica, né? Porque assim, a gente já mudou nossa concepção, né, o que era antes só f de x, né, ou nas paramétricas, agora nós estamos x, y. Então, isso assim muda um pouco a concepção. A ideia é a mesma, só que a visão muda um pouco. Então, é bem provável que eu também vá, assim, eu achei assim quando preparei a ideia dessas videoaulas, assim, eu achei que em uma videoaula eu conseguiria dar o conteúdo de derivadas parciais. Na verdade, né, cada conteúdo seria numa videoaula, mas à medida que eu fui reestudando e fazendo essa conexão com o GeoGebra, que para mim também é uma coisa nova, né, eu percebi que eu precisaria de mais tempo. Então, nesse sentido, bem provável que eu também vá dividir essa videoaula em duas para não ficar tão pesado, né, e que possa ficar um pouco mais agradável para os estudantes, tá bom? Então vamos começar com a parte teórica agora, tá legal? Bem, então como eu disse na nossa introdução aqui, né, a gente já viu as ideias de função de várias variáveis e o estudo de limites e continuidade dessas funções, tá certo? E agora a gente vai começar o estudo de derivadas de funções de várias variáveis, tá? Bem, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo que a gente viu no cálculo 1, né? Ou seja, quando eu falo no conceito, eu estou falando da essência, né? Das ideias, assim, né? O que está por trás quando a gente calcula a derivada, né? Está por trás o estudo da reta tangente ou a taxa de variação instantânea, né? Por quê? Bem, eu acabei de postar uma videoaula a respeito disso, né? Que eu tento estabelecer a relação entre o estudo da reta tangente e a taxa de variação instantânea, né? Então eu posso ter dois tipos de interpretação: a interpretação da reta tangente e a variação instantânea, tá? Então, nós vamos iniciar nossos estudos para compreendermos essa ideia de variação. E para tal, eu vou utilizar o GeoGebra, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pegar a função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E nós vamos tentar compreender a variação de z. Nós vamos tentar traçar retas tangentes à superfície, porque para a gente mostrar essa relação ali, tá? E daí, conforme essas coisas vão aparecendo ali, eu vou explicando novamente o que está acontecendo para cada um desses casos ali, tá? Então, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou construir uma função, né? No caso, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E a gente vai tentar entender a variação em z, né? Por quê? Porque nós já sabemos que x e y são valores do domínio e que a minha variável independente é z, tá? Então, para isso, nós vamos tentar traçar retas tangentes à superfície. Que superfície? É essa superfície aqui, tá? E daí, para a gente entender a variação em z, nós vamos assumir algumas coisas, tá? Então, no caso, eu vou assumir que x é igual a 2, tá? Ou seja, o que vai acontecer? Vamos verificar o que acontece com z quando x for uma constante, né? No caso, x igual a 2. E nesse sentido, daí eu vou construir o plano x igual a 2 e observar o que acontece no GeoGebra, tá? Então, eu vou ter essa superfície, certo? E para eu entender algumas questões das derivadas, eu vou atribuir um valor ou para x ou para y. No caso, eu estou atribuindo para x igual a 2, tá? E daí, nesse sentido, quando eu falo, nós estamos falando de superfície, quando eu coloco x igual a 2, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma superfície, um plano, né, que passa em x igual a 2, tá? Esse plano vai interceptar, né, a minha superfície, certo? E quando fizer isso, a gente vai construir, vamos ver, a gente vai pedir, né, como eu falei, o plano x igual a 2 vai interceptar a superfície, né? E essa intersecção tem a representação de uma parábola, que também a gente vai ver lá. Essa representação é z igual a y ao quadrado mais 4, tá certo? E daí, nesse caso, a função é uma função de uma única variável, e a variação de z em relação a y é igual a 2y, né?
Por quê? Porque a derivada de y ao quadrado é 2y, né? E a gente vai ver, e para obtermos a variação de z quando x igual a 2, vai depender da variável y, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai tentar fazer lá agora no GeoGebra, tá? Então, vamos construir a função, vou fazer essas relações e a gente vai observar o que está acontecendo ali, beleza? Bem, então com o GeoGebra aberto, vamos começar a fazer as questões que eu disse agora há pouco. Então, primeiro, nós vamos fazer a função, a superfície. Eu vou chamar a dois pontos z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então nós temos esse hiperboloide aqui, tá certo? Então beleza, tem o hiperboloide, agora eu vou dizer assim, digamos assim, passar um plano em x igual a 2, tá? Então eu vou dizer que b x igual a 2. Olha lá, pode observar que quando tem o plano x igual a 2, há essa intersecção aqui, há esse corte no meu paraboloide, certo? Então há esse corte aqui, tá? Então quando tem esse corte, ó, pode observar, ó, nós temos um corte aqui em x igual a 2, tá? Intersectando, tá? E a gente vai fazer a intersecção agora, tá? Então eu vou pedir para mostrar a intersecção do plano com, né, a intersecção de dois objetos. Quais objetos? O objeto A e o objeto B. Tá certo? E olha lá, ele me fornece esse resultado aqui, ó. Tá? Beleza? Esse cara aqui é o resultado de uma parábola y ao quadrado mais 4. Tá certo? Por quê? Porque no lugar de x eu substituí por 2, então ficaria 2 ao quadrado 4, y ao quadrado mais 4. Certo? Então esse seria o resultado dessa derivada aqui, y ao quadrado mais 4. Tá? Beleza? Vamos fazer o teste. Z igual a y ao quadrado mais 4. Olha lá, ele deu a superfície que coincide exatamente com a intersecção do eixo do plano x igual a 2 com o paraboloide, tá? Mas não é o nosso assunto aqui, então eu só vou mostrar essa intersecção aqui, que esse cara é y ao quadrado menos 4, tá? Bem, feito isso, nós podemos observar que daí das aulas lá de cálculo 2, né, nós podemos observar que pela reta tangente, a reta tangente no caso aqui, y ao quadrado mais 4, a derivada é 2y. Então a reta tangente a esse ponto aqui vai depender da função 2y, tá? Então vamos ver o que acontece agora. Bem, agora vamos colocar um ponto aqui nessa intersecção para a gente ver o que vai acontecer. Então eu vou colocar um ponto qualquer, eu estou escolhendo. Então P vai ser igual aqui. Bem, o ponto 2 é o ponto fixo. 2, né? Bem, o eixo y aqui é esse daqui, então está em 0. E ele intercepta aqui, ó, a partir de 4. Então vou pegar o ponto 4. Tá certo? Então olha lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou omitir algumas coisas aqui, só para a gente ficar com esse resultado aqui, ó. Olha lá, esse daqui é o meu ponto, né? E no caso, a minha reta tangente aqui seria quem? Reta tangente ao meu ponto e minha curva. Olha lá. Então essa aqui seria a minha reta tangente. E vocês podem observar que essa reta tangente, ela está assim, nas mesmas direções do eixo y, tá? Então, se eu não vou conseguir mexer esse ponto, porque eu já defini ele como fixo, né? Deixa eu ver. Né? Eu não consigo, eu não consigo mexer com ele assim, né? Então, assim, mas a ideia é a seguinte, ó.
se a gente olhar, ele está na mesma direção do eixo y, tá bom? Então vamos voltar agora para a parte teórica. Bem, então a gente pode observar que tudo isso aqui que a gente falou anteriormente foi confirmado, né? Ó, nós atribuímos um plano x igual a 2, né? E a gente observou que isso daqui vai interceptar a superfície, né? Vai ser representado por essa parábola, né? E se nós derivarmos em relação a z, vai dar 2y, que é como seria a representação dos pontos ali, né? E para obtermos a variação de z quando x igual a 2, então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando eu substituir x igual a 2, z vai depender da variável y. Então, se eu depender de y, se eu atribuir um valor y igual a 2, z vai depender de quem? De x, tá certo? Então, no caso aqui, a gente só para entender essa questão da variação. A variação de z, quando eu atribuo um valor para uma, é da outra variável. No caso, atribuir para x, a variável é y, tá bom? Bem, então podemos notar que a variação vai na direção do eixo y, né, como a gente mostrou ali no caso nesse caso, quando eu coloquei os pontos ali, tá? Para isso, assumimos um valor constante para x e quando tal situação acontece é conhecida como derivada parcial, neste caso em relação a y. Então o que acontece? O que é a derivada parcial? Eu assumo um valor constante para uma das minhas variáveis dependentes, né? Desculpa, das minhas variáveis independentes, né? Do meu domínio, né? E assumo um valor constante para ela e faço a derivada em relação a outra variável. Então, no caso, por isso se chama derivada parcial. Por quê? Porque nós derivamos em relação a uma, no caso aqui em relação a y, e depois nós derivamos em relação a outra, tá? Então, ó, derivada parcial em relação a y, no caso em relação a x, assumimos um valor constante para y, e sua notação é d-ROM de z em relação a d-ROM de x. Ou simplesmente a gente pode dizer assim, derivada parcial de z em relação a x, tá certo? Então, essa é a notação agora que nós vamos utilizar para o conceito de derivada, tá? Aí, novamente, aquela pergunta, né? Aonde que essas aplicações, para que eu vou usar isso, né? Bem, além dessas que eu estou colocando aqui para vocês, tem outras interessantes que eu vou também explicar mais para frente, tá? Então, na química, ao estudar as equações de gases, né? Então, pressão vezes volume igual a N, que é uma constante, vezes R vezes T, né? Esses dois são valores constantes, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu não mexo com química, né? Então, o volume vai depender da temperatura e da pressão. E outras situações poderia ser que a temperatura dependesse do volume, enfim, não é a questão, mas no caso aqui, ó, a temperatura e a pressão é que definem a questão do volume aqui, tá? A dilatação térmica, daí no caso, seria dada por 1 sobre V sobre a derivada parcial de V em relação a T, né? Nós estamos falando de dilatação térmica. Se a gente estivesse falando alguma coisa relacionada à pressão, seria 1 sobre V derivada parcial de V em relação a P, tá bom? Então, quando a gente trabalha com essa ideia de estudo de gases, nós temos duas variáveis e no caso aqui a gente utiliza o conceito de derivada parcial. Na engenharia civil, ao estudar as deformações de uma estrutura cujo movimento depende de várias variáveis, a relação entre a carga P e o deslocamento U de uma parte da estrutura é dada por E vezes A derivada, né, parcial em relação a x de quem? Da derivada de U em relação a x, que é igual a menos o peso da carga, menos a carga, tá certo? Bem, quem trabalha na área de engenharia civil mais ou menos já trabalhou com isso daqui, tá? Só para mostrar para vocês que quando a gente estuda a deformação de uma estrutura, né, essa deformação não é uma deformação que depende só de uma única variável, depende de várias variáveis, tá? A carga e o deslocamento, tá? Antes de estudarmos os procedimentos para calcular derivada parcial, vamos apresentar uma definição formal, tá? Então, a definição formal para funções no caso eu vou apresentar somente para duas variáveis. Por quê? Porque a ideia é mesmo para várias variáveis, tá? Então eu só vou trabalhar com duas variáveis
e até porque os vídeos aqui que eu vou trabalhar só vão ser só com duas variáveis, tá? Então, considere uma função z, f de x, y. As derivadas parciais em z são: a derivada parcial de z em relação a x é o limite de f de x mais hy menos f de xy sobre h com h tendendo a zero. A derivada de z em relação a y é o limite de f de x, y mais h menos f de xy sobre h com h tendendo a zero. Então vocês percebam que ela é muito parecida com os resultados que nós temos quando a gente fala do conceito de derivadas também quando a gente viu em cálculo 1, tá? Mas de forma prática, o cálculo das derivadas parciais se dá da seguinte forma: derivando a função original, considerando uma das variáveis como se fossem constantes, tá certo? Então, antes de eu falar dessas questões, antes de a gente chegar nesse resultado, tudo, de falar como é que a gente faz esse tipo de derivada, nós vamos fazer a interpretação geométrica da derivada parcial, tá? E nós vamos utilizar o GeoGebra para isso, tá legal? Então, nós vamos falar um pouco com o GeoGebra agora, nessa relação, para a gente entender esses casos ali. Bem, então, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos definir uma função, certo? E a partir dessa função, vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, eu vou pegar uma função, né, f de xy, que vai ser igual a menos x menos 3 elevado ao quadrado menos y menos 3 elevado ao quadrado mais 8. Certo? Bem, então aqui assim no meu caso aqui ela não fecha porque vai até o 5, tá? Se eu talvez diminuir um pouco aqui, ó, aí ó, diminuir um pouco a gente consegue enxergar essas coisas ali, tá? Então ela é fechada aqui nesse caso, tá bom? Bem, então para a gente começar a entender essa interpretação geométrica, eu preciso trabalhar com algumas questões aqui que são mais parte da geometria descritiva, tá? Mas a gente vai tentar encaixar isso com a questão do nosso caso. Então, vamos falar um pouco de projeção. O que é projeção? Projeção, por exemplo, é quando eu tenho um ponto aqui, eu estou olhando ele em x e em y, tá? Então o que vai acontecer? As projeções a gente vai ver aqui no 2D, tá? Então eu vou chamar de uma projeção. Perdão, antes de fazer a projeção eu vou fazer dois campos deslizantes para a gente poder entender essa relação aqui, porque conforme vai variando aqui, daí é interessante a gente ver isso daí acontecendo mesmo. Então eu vou fazer dois controles deslizantes, tá? Um variando de 0 a 6 e um segundo, um B também de 0 a 6. Tá legal? Então tá aqui os meus. Agora eu vou fazer a projeção desses caras relacionados com essa função aqui, tá? Então vamos lá. Então eu vou chamar de x de p, dois pontos, um segmento, né, ponto, ponto, tá? Esse ponto ele tem algumas características, tá? Então vai ficar a, 0, a, b, não posso esquecer de fechar aqui, tá? Então ele dá aqui a projeção desses pontos aqui, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui para vocês essa relação aqui, tá? Vou chamar de y de p, yp também, dois pontos, um segmento, ponto, ponto, 0, b, um ponto, a, b, fecha aqui também, ó, tá certo? Então, vem as projeções dos pontos 1 e 1 aqui. E agora eu vou fazer z de p, que daí vai ser a visão dele,
tá? Ou seja, projeção. É o segmento, né? E aqui nós temos que tomar um pouco mais de cuidado, porque como nós estamos em 3D, nós vamos passar para 2D, nós vamos ter que fazer algumas jogadas aqui, tá? Bem, agora vamos calcular o Z de P, tá certo? Então vamos lá. Para a gente fazer isso também, mesma coisa, Z de P vai ser o segmento, daí o ponto aqui no caso é um pouquinho mais, assim, um pouquinho diferente, certo? Então vai ficar 0,0, F de A, vírgula B. Daí aqui, em parênteses, A, vírgula B, vírgula F de A, vírgula B. E aqui, fecho. Aí, tá certo? Então aqui daí eu tenho a projeção deles aqui. Agora vamos olhar aqui vamos olhar aqui olha lá, ó. Tá ali as minhas projeções dos pontos x, y e z. No caso, z igual a 1, b igual a 1, tá certo? Então tá ali também, tá bom? Olha lá. Então as projeções dos pontos estão ali também, tá? Então tá, beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou omitir esse daqui, porque ele fica mais fácil para a gente conseguir trabalhar outros elementos ali, tá? E agora a gente vai criar um ponto, né? Ponto A, F de A, no caso ponto AB, tá? Porque nós estamos aqui no 3D, então vai ficar um ponto P, vai ser igual a A, vírgula B, vírgula F de A, vírgula B. Tá certo? Olha lá, ele criou o ponto aqui e também criou o ponto ali no GeoGebra. Tá vendo? Ó, ali vocês podem observar que nós estamos, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, o ponto aqui também, tá bom? Bem, então nós acabamos de falar para vocês que a derivada parcial em relação a x é quando a gente assume y constante ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Se fosse em relação a y, x seria constante, tá? Então, como nós temos aqui nossos campos deslizantes, né, e nós fizemos essa relação y com o b, né? Então agora eu vou fazer essa questão aqui, tá? Então vou fazer uma intersecção, né, da função y, né? Vou fazer uma intersecção objeto-objeto. Intersecção de quem? Y igual a b. Qual que é o objeto? F de xy. Tá certo? Olha lá. Então agora nós fizemos uma intersecção, aqui no caso, entre a YB, ou seja, com a reta YB, tá? E a função f de xy, tá? Então, ou seja, o que aconteceria? Aconteceria que só vai olhar essa função, esse cara aqui, nós atribuímos o valor para esse daqui, y igual a 1, né? Ou seja, isso aqui é um número agora, no caso b igual a 1. Se eu mudar aqui também muda lá. Então, x menos 3, então vai ficar uma função quadrática, que é essa parábola aqui, tá? E agora nós vamos calcular a derivada, tá? E daí o GeoGebra tem um esquema, eu vou chamar G, dois pontos, derivada da função, né? Qual função? F de xy, vírgula, e eu vou dizer agora qual em relação a quem. Bem, se y é constante, eu vou fazer a derivada em relação a x. Tá lá, esse é o resultado da minha derivada. Esse aqui é o resultado da minha derivada, né, em relação a x,
Só que eu vou omitir isso aqui, eu não vou deixar mostrar isso aqui, eu vou apagar isso daqui, tá? E agora eu vou relacionar esse resultado aqui com os meus valores de A e B, tá? Então eu vou dizer que G de A e B, eu vou dizer que a derivada em relação a x, ou seja, dx vai ser igual a G de A, vírgula B, ou seja, dando um valor numérico para minha derivada, tá? Então, igual a 1, né? Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 6, 4, que é o resultado da minha derivada. Tá legal? Bem, então, nós sabemos que o gráfico da derivada é uma reta tangente. Então, vamos traçar uma reta tangente em relação ao meu ponto P, tá? Então, eu vou chamar de D, dois pontos, uma curva, e como nós estamos no 3D, eu vou pegar essa daqui, ó, expressão em x, em y vai ser 0, aqui dx vezes x, né? A variável vai ser x de menos 2 a 2, tá certo? E também vou omitir esse resultado aqui, só não vou mostrar isso aqui para, né? E vou fazer o seguinte, agora eu vou transladar, porque ó, vocês podem observar que apareceu essa reta aqui, ó, né? Tangente à superfície. Agora só que eu quero que ela venha aqui para o ponto P, tá? Então eu vou transladar o objeto, né, no caso D, para ponto P. Certo? E ali a gente tem aqui os nossos resultados, tá? Bem, então o que acontece agora? Agora a gente vai entender melhor essa relação aqui. Então, à medida que eu vou mudando o meu controle deslizante, isso daqui também vai alterando, tá? Então, olha lá. Ó, à medida que eu vou mudando o controle deslizante, vocês podem observar que a reta tangente continua se mantendo, ou seja, se mantém tangente, tá? Ou seja, a variação, no caso, vai depender da reta x, do eixo x. E outra coisa, ó, conforme eu mudo aqui, vocês podem observar que o meu dx também muda. Então, o que acontece? O meu dx, esse resultado aqui, é o valor da minha derivada no ponto 3.7, né? Tá legal? E o que acontece quando eu mudo o b? Né? O b, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a parábola, né? Ou diminuir a parábola, tá? Mas no caso vocês podem observar, ó, que o valor da derivada não se altera, só vai mudar o tipo da parábola que eu vou ter aqui, né? Por quê? Porque ele vai mudar esse cara aqui, ele vai dar um valor diferente para ele. E aqui eu vou ver a relação a derivada propriamente dita, certo? Ou seja, a reta tangente que acontece ali, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade ou de outras universidades, né? Porque isso ajuda no canal e, como eu sempre digo aqui, né, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.